Bullseye. Fala pessoal, hoje eu vou fazer mais uma dica para vocês. Hoje vai ser uma dica sobre TELs. Eu tô há praticamente um mês e meio aqui em Las Vegas, só jogando ao vivo, jogando muito pouco online. E eu tenho mais ou menos, nesse um mês e meio, eu joguei mais ou menos 180 horas. E uma das dicas que eu quero passar aqui para vocês hoje é uma dica sobre TELs. E é uma dica que eu acho que é muito importante, que pode te ajudar a tomar muitas decisões no river ou até mesmo no turn, se você vai apostar, se você não vai apostar. Então, quem ainda não ouviu falar nada sobre TELs, eu já fiz outros vídeos no canal falando sobre TELs, mas para introduzir, para quem ainda não ouviu falar nada, eu vou falar um pouco o que é TEL. TEL é nada mais do que qualquer maneirismo ou qualquer informação que o seu oponente pode te dar. Então, qualquer informação que ele te dá, seja com o corpo, seja com algum gestual, com alguma forma de demonstração, seja voluntária ou de forma involuntária, a gente pode usar isso a nosso favor. Basta que você seja um observador, que você observe os padrões que aquele oponente faz. Não é fácil você fazer isso e não é fácil você, às vezes, identificar quando for um jogador bom, se o cara está fazendo aquilo porque ele quer ou porque ele simplesmente não sabe que está executando aquela ação. E para isso eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, que é um TEL que eu estou usando muito, principalmente nas mesas de cash game aqui. É um TEL que quando a pessoa ela fica com medo que você aposte, qual que é a reação que ela faz? Primeiramente, quando a pessoa está com medo que você aposte, ela fica com receio, que você faça uma aposta e ela fica te observando. Então, só o simples fato da pessoa te observar um pouco mais já nos traz algumas indicações. Primeiro, que possivelmente essa pessoa não tem uma mão tão forte. Se ela tivesse uma mão tão forte, ela não estaria prestando tanta atenção em você. Isso é o seu cérebro que te conduz a isso. Claro que jogadores que são muito bons, eles não produzem isso, eles não deixam isso transparecer. Mas a maioria do field com que eu estou jogando aqui são de jogadores fracos. Jogadores fracos deixam isso transparecer de uma forma muito grande. Então o cara, quando ele não tem uma mão muito forte, ele fica muito atento ao que eu estou fazendo. Lembrando sempre também, pessoal, que TELs é sempre uma parte a mais para você utilizar na hora de você tomar a sua decisão. Você não vai tomar uma decisão somente por causa de uma TEL. A sua decisão ela tem que ser tomada levando sempre em consideração a parte técnica e a TEL. Então a TEL é algo a mais para você observar. Então para isso eu vou dar esses dois exemplos. O primeiro exemplo que eu quero dar é esse exemplo do Brian Hast e o Isaac Haston. Eles estão jogando uma mesa de cash game. Eu não vou contar tanto as mãos assim, como que foi a mão, só quero que vocês observem a reação, nesse primeiro momento, a reação do Isaac Haston. Ele chega na situação no river, onde ele tem o segundo par, e o Brian Hast tem o top pair. E aí, qual que vai ser a ação no river? A ação no river vai ser o Isaac Haston dando check e observando a reação do Hast. Então, o que ele está fazendo? Ele está observando, ele está atento ao que o Brian Hast vai fazer. Ou seja, possivelmente ele não tem uma mão tão forte. Porque se ele tivesse uma mão tão forte, ele não estaria preocupado com a reação do oponente. Claro que aqui a gente está falando de dois jogadores que são profissionais, dois jogadores que são muito bons, mas mesmo os jogadores que são muito bons produzem TELs de forma involuntária, principalmente aqueles que são muito
são muito focados no online, né? Que às vezes não... Claro que o Isaac Haston também tem uma longa experiência ao vivo, mas até jogadores que são muito bons podem produzir tells. Então aqui ele está muito preocupado com o que o Brian Haast vai fazer. Então você pode observar no olho dele, no olhar dele atento, as fichas, a mão do Brian Haast, né? E aí o Brian Haast acaba apostando. Então é esse olhar atento, é essa preocupação com o que o oponente vai fazer que eu queria que vocês observassem. Essa atenção para o que o oponente vai fazer que eu queria que vocês observassem. E outro exemplo que eu vou dar é do Daniel Negreanu e esse cara, que é um desconhecido, provavelmente um jogador recreativo, o Morris faz. Quando o cara está com a mão muito forte, quando o adversário está com a mão que é muito forte, ele não presta atenção no que o oponente vai fazer. Ele fica só olhando para o lado, então só olhando para frente, olhando para cima, né? Isso daqui é uma tell muito forte. É uma tell que dá para... Olha lá. Se vocês observarem, olha o olhar do cara. O cara tá tranquilo, olhando olhando pro ambiente, né? Esquecendo praticamente que ele tem um adversário. Ali ele tá semi-nuts, né? Tá perdendo só pro flush de espadas. Então a tranquilidade dele é muito serena, né? Novamente eu não vou contar a mão para vocês, mas quero que vocês observem isso. A tranquilidade do Morris, olha lá. Depois que ele conversa com o Negreanu, olha como é que ele fica. Olha, tá rindo durante a mão, tá tipo com o braço escorado na cabeça. Isso daqui é outro significado de tranquilidade, né? Que ele não está preocupado muito com o que está acontecendo ali. Então, o olhar pro nada, o olhar pro ambiente, assim, como se o cara estivesse olhando pro nada, é um significado de que o cara muitas vezes tem uma mão muito forte. E o olhar preocupado, atento ao que o oponente vai fazer, é o resultado que você não tem uma mão tão forte assim, né? Esse é um tell que eu pude usar. Esses dias eu tava jogando cash game e chegou uma determinada situação no river que eu tenho flush, e foi uma situação que eu fiz flush turn. O board era as, rei 10 e turn dama, só que turn completou 3 cartas do mesmo naipe e eu tinha 9-8 de copas. Eu saí liderando o turn e river dobrou o rei, então ficou as, rei, dama, 10 com 3 cartas de copas e eu tinha 9-8 de copas. Chegou no river, eu pensei em apostar por valor, porque às vezes eu achei que poderia o cara me pagar com um as, né, somente com as. Então pensei às vezes fazer um valor baixo ali no river para o vilão me pagar com as, mas eu acabei optando por não apostar justamente por causa desse tell. Porque o cara tava muito tranquilo, tava olhando pro ambiente, no meio da mão lá, um pote que era consideravelmente alto já, porque foi 3-bet pot, eu saí liderando o turn. O cara tá olhando pro ambiente, o cara tava no celular, assim, enquanto eu tô pensando em apostar. E eu até cogitei a dar all-in river, porque o pot cabia, o meu all-in river, e o cara tava, sabe, tranquilo, olhando pro ambiente. Se ele tivesse só com as, ou se ele tivesse com sequência, sei lá, um vala-vala, por exemplo, nesse board, que era as, rei, 10, dama e dobra o rei river, ele estaria preocupado com a minha ação, né? Se ele tivesse seguido somente, ou se ele tivesse só o as, ele estaria preocupado, atento ao que eu ia fazer, né? Só que não, ele não estava atento, ele não estava preocupado, ele estava tranquilo, sereno, olhando para o ambiente, olhando para o celular dele, né? O fato dele não estar preocupado com a minha ação fez com que eu desse check river e fosse de check fold quando ele deu all-in.
Então, uma mão que, se esse vilão estivesse preocupado com a minha ação, se esse vilão estivesse preocupado com a forma com que eu ia agir, possivelmente eu poderia até mesmo dar o Win River. Então, o TEL, pessoal, é isso, é você enxergar nas atitudes do seu adversário algo que podem te ajudar na sua decisão da mão, seja para dar um call, seja para dar um all-in, seja para dar um fold, né? Isso é muito importante no poker ao vivo. Claro que você não pode levar em consideração só os TELs, é sempre o TEL aliado com a parte técnica, mas era essa dica que eu queria trazer aqui para vocês. Fiquem sempre atentos quando vocês estiverem jogando, contra quem você está jogando, na preocupação do seu oponente ou a não preocupação dele, que isso pode te ajudar a ganhar mais dinheiro. Beleza, pessoal? Valeu, grande abraço aí, espero que tenha ajudado vocês.